Okay, good morning. Good morning, people. How are you? Are you okay today? Yeah, I hope so. Espero que vocês estejam bem, meninos. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui mais uma aula, dando início aí à nossa semana de junho, né? E espero que todos estejam bem, que você esteja bem, que sua família esteja bem. É o que eu espero aí de todos, certo? Muito bem, olha só, o que nós falamos até então nas nossas últimas aulas foi para afirmar um pouquinho, foi para poder falar um pouquinho sobre vocabulary, né, para melhorar o nosso vocabulário, a nossa prática aí de leitura, pensando, né, nessa parte que envolve vocabulário, que envolve meaning, que envolve significado, sentido, que foi então aprender a diferenciar algumas palavrinhas chamadas, tidas como confusing ones, né, como palavrinhas que causam confusão. Então, confusão que pode ser em relação ao pronunciation, ou para nós que trabalhamos com a leitura, em relação ao spelling, né, de como que ela é feita, de como que ela é construída, né, ou seja, soletrada, digamos assim, né, em relação à ortografia, e também, muitas vezes, em relação ao sentido, ao significado. Então, nós falamos aí algumas aulas sobre isso, conhecemos as principais palavrinhas. Na aula passada, a gente fez a correção lá dos exercícios que faziam referência, né, a essas palavras. E na nossa aula hoje, nós vamos começar então a new topic. Nós vamos começar um assunto novo. Mas vai ser um assunto que na verdade é mais uma forma prática. Nós vamos ler juntos, né? Então hoje vai ser uma aula de leitura. Então vocês vão ler junto comigo aqui. A gente vai trabalhando aí uma lista juntos, tá? Essa lista a gente vai fazer em sala agora. Hoje eu vou enviar para vocês uma outra lista para a gente poder trabalhar na próxima aula, tá bom? Então é o que a gente vai fazendo aí nessas duas, hoje e na próxima aula, trabalhando com a parte prática, da gente poder então fazer a leitura, né? Uma compreensão de texto, pegando aí questões que envolvem, né, vários gêneros textuais, enfim, observando essa prática de leitura realmente, né, de questões para que a gente trabalhe dessa forma. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar. Vou compartilhar aqui com vocês os slides. Eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? A gente vai fazendo a leitura. Eu vou pontuando ali para vocês palavrinhas que são novas, que talvez são mais difíceis. A gente vai, né, fazendo todo esse apanhado e vamos fazer as questões juntos. Tá certo? Então, vamos lá. Me siga aí para a gente poder, então, fazer a nossa aula hoje bacana. Então, vamos lá. Ok, então, olha só, vamos começar então aqui. É, primeiro, né, primeira questão, nós temos então um cartoon. Galera, então vamos tomar cuidado aí um pouquinho, né? Quando a gente tem um cartoon, a gente tem que observar alguns detalhes, né? Ou seja, no caso aqui nós temos uma charge e a gente precisa observar, né, em relação a essa parte, né? Ou seja, que tem esse mix, essa mistura aí de verbal language e non-verbal language, né, de linguagem verbal e não verbal. A gente precisa dobrar, né, desdobrar nossa atenção para observar o desenho, observar o que temos enquanto também parte textual, né, que é o de linguagem verbal, e entender. Lembrar aí também que tem sempre uma crítica, que a charge ela traz assuntos contemporâneos, né, enfim. Então, é o que a gente pode observar em relação a isso. Então, vamos lá. Então, a gente consegue observar aqui ó, uma old lady, né, dá uma senhorinha, uma senhorinha, e temos aqui um rapaz que está, olha só, mostrando algo aqui para ela, certo? E aí vai e diz assim: Remember me, 26 years ago, you gave me a C on a science quiz for not listing Pluto as one of the planets. Então, o que a gente pode observar? Ele chega para ela e fala assim: Você lembra de mim? 26 anos atrás você me deu um C, né? Ou seja, um C, né? Uma nota que não é boa on a science quiz, em um teste de ciência, por não listar Plutão como um dos planetas, certo? Ou seja, 26 anos atrás, então, ele listou lá, aliás, não listou Plutão como planeta, ou seja, o que dá para entender? Que agora, então, Plutão já é um planeta, ou seja, é o que a gente consegue observar, né? E agora, nessa época aqui, como a gente pode observar,
Ele está considerando que Plutão, então, já é um planeta, né? E que agora a gente pode observar que essa mudança novamente ocorreu, né? Ou seja, Plutão já não é mais um planeta, né? Então, toda essa dinâmica, toda essa mudança aí, conforme a gente consegue observar. E aí vem a questão e pergunta assim, veja só, a personagem, a fala da personagem tem como pressuposto o fato de que, letra A professora cometeu um erro de conteúdo? Será que ele, então, que foi colocado, da forma que ele trouxe, foi porque a professora errou o conteúdo, né? Até porque ele está, ó, 26 years ago, né? 26 anos atrás, há 26 anos. Letter B. O conteúdo de ciências é descontextualizado. Então, é descontextualizado, então esse é o pressuposto, né? Então, pronto. C. A decisão da professora foi subjetiva. Então, ela foi da forma com que ela achava melhor e, enfim, subjetivo, né? O número de planetas foi revisto, ou seja, naquela época, então, tirou a nota lá porque não listou, né, Plutão, mas agora, né, ou seja, na época da Chard já era um planeta, e aí depois, agora a gente já vê que não é mais, então há essa possibilidade, né, de número de planetas ser revisto, né, ou não. E letra E, a educação pode ser prejudicial aos alunos. Então, o que a gente consegue observar nesse caso aqui? A gente consegue observar que Plutão já foi um planeta, depois não era planeta, depois passou a ser planeta e agora já nem é planeta mais, né? Enfim, então há essa possibilidade, de fato, de o número de planetas, né, ser revisto. E foi exatamente o que aconteceu, foi exatamente o que foi apresentado ali no diálogo, né, do aluno com a professora, reclamando aí em relação a esse detalhezinho, né? Porque o número de planetas foi, portanto, revisto. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai marcar aí realmente letra D. Beleza, galera? Muito bem. Essa até foi tranquilinha, né? Porque a gente consegue ter essa noção aí de que é possível, né? Os planetas aí serem, né, revistos, como a gente viu. Então, já não era, depois passou a ser e agora já não é mais, né? Então, é bem dessa forma. Vamos lá para a questão 2. Questão 2, nós temos um advertisement. Teacher, o que é um advertisement? É um anúncio publicitário. E aí, nesse gênero textual, nesse advertisement, a gente sabe que temos, então, aquela noção, aquela lógica, o que é colocado aí como característica, é de uma linguagem um pouco mais persuasiva, né? Ou seja, de, portanto, persuadir ali o leitor para que, né, enfim, o objetivo seja, de fato, persuadir para que compre, para que consuma, né, para que, enfim, busque, né, o produto, tal coisa anunciado, tal coisa ali que foi publicado. Então vamos ver. Nós temos assim, ó, veja. Every 4 years, the world speaks one language, horse. Então esse é o título aí do texto, né? Quando eu falo every 4 years, eu estou dizendo que a cada 4 anos o mundo fala uma única língua, que é horse, cavalo. Muito bem. Aí nós temos assim, ó, vejamos. Deixa eu só colocar isso aqui desse outro lado, acho que vai dar. Então temos, ó. For 2 weeks, the world's greatest equestrians put personal and national pride on the line at the World Equestrian Games. Então a gente tem o seguinte, aqui por 2 semanas, the world's greatest equestrians, ou seja, né, que os equestrians são as pessoas então que fazem essa prática, né, ou seja, jockey, né, seria a pessoa que monta, né, que faz parte aí dessas competições, né, os maiores do mundo, né, desses praticantes, dos jockeys, colocam então personal and national pride. O que é pride? Orgulho, né? Então colocam orgulho nacional e pessoal on the line, ou seja, em linha, né, na linha, nos jogos Equestrian World, né, dos jogos como que eu vou colocar essa equestrian em português? De cavalo, né? Ou seja, de competição de cavalo aí, mundial, nesses jogos mundiais. As the whole world watches, ó, já que, uma vez que, né, enquanto o mundo todo assiste, riders represent their country and compete in 7 disciplines on the hallowed grounds of Aachen, Germany. Então, veja lá, né?
que os riders, quem são os riders? Ou seja, os montadores, né? Ou seja, quem monta os cavalos. Representam, então, seus países e competem em 7 disciplinas on the hallowed grounds, nas pistas, né, que a gente vai chamar, ó, de pistas veneradas, né, da cidade de Aachen, na Alemanha. In the end, an entire nation has reason to celebrate its champions. Então, ao final, toda uma nação inteira, has reason, tem motivo para poder, então, celebrar os seus campeões. Então, World Equestrian Games são os jogos mundiais, né, de jockeys, né, de competição de cavalo, né, na cidade de Aachen, na Alemanha, que vai acontecer from August the 20th to September the 3rd, 2006. Do dia 20 de agosto a 3 de setembro de 2006. Então, é o texto aqui publicitário, que, como a gente está vendo, está anunciando esses jogos que vão acontecer. E a gente percebe aqui, ao ler o texto, né, toda uma linguagem de modo que vai tentar te convencer, né? Ou seja, a forma como foi utilizado, as palavrinhas ali, algumas palavras importantes utilizadas para poder mostrar assim, veja, o mundo todo, né? Ou seja, uma única coisa. Então, isso é para poder mostrar de fato aí trazer uma importância para esse evento, né? Ou seja, ele quer colocar, o autor aqui, ele quer colocar como sendo algo aí fundamental, importantíssimo para que quem lê, né, para que o leitor consiga se convencer de que, de fato, esse evento aí vai ser muito bom, né? Enfim, vamos lá. Aí, galera, nós temos então o seguinte, veja. O segmento que se restringe a informar, sem fazer apelo ao leitor. Então, a gente, como comentei com vocês, como tem esse gênero textual, tem essa linguagem um pouco mais persuasiva, né? Ou seja, apelativa, então muitos termos, muitas palavras, muitas expressões usadas tende a colocar uma certa opinião para que convença o leitor. Mas aqui está pedindo segmento que se restringe a informar. Ou seja, aquele que não tem esse tom apelativo, né? Apenas que traz informação, que descreve, né? Por exemplo, de como que vai ser o jogo, né? De como serão os jogos. Então, vamos ver. Letra A. The world speaks one language, horse. Olha só, aqui nós temos, o mundo fala uma única língua, cavalo. Opa, então isso aqui está sendo apelativo, né? Para mostrar a importância do evento, né? Ou seja, uma única língua. Será, né? Então mostra aí que tem todo um apelo aqui. Então, não é essa. Letter B. Personal and national pride on the line. Ó, orgulho pessoal e nacional, né? Nas raias, nas linhas, enfim, nas pistas. Então, veja, orgulho pessoal e nacional também mostra aí um certo apelo, né? Para mostrar orgulho pessoal e nacional. Então, isso engloba muita coisa, né? Letra C. As the whole world watches. Será que é o whole world mesmo? É o mundo todo? Enquanto o mundo todo assiste, observa, o mundo todo. Então também mostra aqui, né, muito apelo. Letra D. And compete in 7 disciplines. Ou seja, e competem em 7 disciplinas. E aqui? Aqui está mostrando apelo ou está apenas informando como que é? Certo? Ou seja, e compete em 7 disciplinas. Não tem nenhum apelo aqui, né? Ou seja, não está persuadindo aqui em nenhum momento, só está descrevendo, trazendo uma determinada informação, ok? De como que, por exemplo, vai acontecer. Então, a gente pode colocar que realmente vai ser a letra D. Até porque veja também que a letra E coloca an entire nation has reason to celebrate. Ou seja, que uma nação inteira, uma nação toda tem motivo para celebrar. Opa, mas uma entire nation, uma nação inteira, né? Ou seja, é muita coisa, né? Muita gente. Então, nesse caso aí, o que se restringe de fato a apenas trazer a informação é a letra D. Então, é a que a gente vai marcar. Ok? Tranquilo até agora? Se tiver alguma duvidazinha, de acordo com o que a gente for falando aqui, ou se alguma palavrinha, né, ficou aí sem falar, alguma coisa, vocês, por favor, coloquem nos comentários, tá? Perguntem aí para a gente poder ter essa interaction, essa interação. Vamos lá.
Nós temos aqui agora um outro texto que vai ser para a gente poder responder as questões 3 e 4. Vejamos. É chamado de Forgotten Language. Tá? Para quem não lembra, forgot, veja, ele tem o verbo forget, que é esquecer. O verbo forget é um verbo irregular. Então, o passado dele fica forgot, e o particípio dele fica exatamente como a gente pode observar aqui, ó, forgotten. Então, se você tem forget, esquecer, passado, forgot, esqueceu, esquecia, né? E forgotten, que já é o particípio, né, o past participle, a gente vai ter como sendo o particípio, então, né, passado, ou seja, forgotten language. Cuidado com a palavra language. Language pode ser o que a gente tem enquanto língua, por exemplo, I speak two languages. Eu falo duas línguas, dois idiomas. Mas eu posso ter language também como sendo linguagem, beleza? Então aí nós temos forgotten language, língua esquecida ou linguagem esquecida, ok? Então a gente tem que observar o texto de fato para observar isso. Então cuidado aí com a palavrinha language para não confundir, né? Ou seja, porque pode ser tanto língua quanto linguagem. Então vamos lá. Aí o autor ele diz assim: Once I spoke the language of the flowers. Então ele coloca, né? Quando eu tenho once, eu tenho aquela ideia de uma vez, né? Ou seja, então uma vez eu falei, né? A língua das flores. Once I understood each word the caterpillar said. Né? Então, ou seja, uma vez eu entendi cada palavra que a caterpillar seria o que a gente conhece como lagarta, né? Do que a lagarta disse. Once I smiled in secret at the gossip of the starlings. Então, uma vez eu sorri em segredo a gossip, ou seja, ao barulho of the starlings. Starlings seria tipo, né, pássaros, uma espécie de pássaros em específico, né, mas o barulho que eles fazem. O que mais? I shared a conversation with the housefly in my bed. E fiz o quê? E compartilhei uma conversa com a mosca, housefly, a gente vai ter como mosca, né? Uma mosca na minha cama. Once I heard and answered all the questions of the crickets. Então, uma vez eu ouvi e respondi todas as perguntas dos grilos. And joined the crying of each falling, dying flake of snow. E juntei, né, o choro aí para cada falling, dying flake, para cada floco de neve que cai. Once I spoke the language of the flowers. Né? Uma vez eu falei a língua, ou a língua das flores. How did it go? How did it go? E aí o autor ele questiona no final, né? Veja que ele usou sempre o passado, né? I spoke, I understood, I smiled, I shared, I heard, né? E aí ele questiona no final, how did it go? How did it go? Ou seja, como isso se foi, né? Como isso se foi? Então, veja que ele fala que uma vez, lá no passado, fez isso, fez aquilo, e como isso se perdeu, como isso foi. Para indicar, então, que ele não faz mais. Né? Ou seja, que todas essas actions, todas essas ações, essas coisas que aconteceram, elas aconteceram. Né? No presente, elas não acontecem mais. Né? Como que isso se perdeu? Enfim. Vamos ver o que a questão número 3 coloca. Narrator. Vamos focar, então, aqui no narrador. Letra A. Vejamos aqui. Peraí. Deixa eu tentar colocar esse negocinho aqui no canto, porque. Letter A. The narrator thinks he should have appreciated better the language of nature. Então, será que, como a gente observou, como a gente leu, ele acha, então, que ele should have appreciated, ou seja, que ele deveria ter apreciado melhor the language of nature, ou seja, a linguagem, né, da natureza? Será que é isso que ele coloca lá? Que ele deveria ter apreciado mais? Será que a gente percebeu isso, né? Essa questão de que se eu falo que he should have appreciated better, é como se ele não tivesse apreciado nada, né? Enfim, parece que a gente não percebe isso lá no texto. Letter B. The narrator could speak a special language which is now spread all over the world. Ou seja, que ele podia então, ele era capaz de falar uma língua especial, uma linguagem especial, né, do qual agora spread, está espalhada por todo mundo. De jeito nenhum, em nenhum momento a gente conseguiu perceber que essa questão de, né, de
de estar espalhado essa língua ou linguagem aí, né? Letter C. The narrator misses the countryside where people had time even to talk to plants. Quando eu falo em countryside, estou falando em relação ao interior, né? Ao interior. Será que ele sente falta do interior, né? E aí até coloca, onde as pessoas tinham tempo até mesmo para poder falar com as plantas, né? Enfim, acho que não tem nada a ver isso. Em nenhum momento a gente percebeu isso, né? Essa projeção dele, né? Desse saudosismo, essa lembrança, nostalgia, até que tem, mas não em relação ao falar com as plantas, até porque não foi só isso que ele mencionou, né? Letra D. The narrator regrets the time he used to spend speaking to animals and plants. Ou seja, he regrets. Ele se arrepende do tempo que he used to. O que é esse used to? Que ele costumava. Que ele costumava, então, passar, né, ou gastar falando aí com os animais, com as plantas. Ele se arrepende? A gente consegue perceber isso? Ou letra E. He used to have a relationship with nature which he does not anymore. Ou seja, which he doesn't have anymore. Ou seja, ele costumava então a ter um relacionamento com a natureza, tanto aí com animais quanto com, né, vegetais, com plantas, que ele não tem mais, né? Porque ele coloca lá, how did it go? Ou seja, como que isso foi? Como que isso se perdeu? Porque ele não tem mais, porque acabou, né? Porque aconteceu, costumava, era uma coisa que era habitual, por isso que a gente tem essa ideia do used to, e agora não tem mais. Portanto, a gente vai entender realmente que é a letra E, a alternativa correta, certo? Então é o que a gente tem aqui para poder marcar, porque é a única que faz sentido nesse caso. Vamos lá para a próxima. Próxima, nós temos assim, ó, frase, vejamos. Qual frase descreve a comunicação do narrador como linguagem não verbal? Então, a lógica que a gente tem que observar é que, por exemplo, o que a gente tem? Linguagem verbal usa palavras, correto? Então, é isso que a gente tem que observar. Linguagem não verbal utiliza-se de outras formas para poder, então, se comunicar. Como, por exemplo, gestures, como gestos, né? Como body language, como linguagem corporal. Então, há esse detalhezinho para a gente poder perceber. Então, vejamos. Letter A. Once I spoke the language of the flowers. Então, aqui eu tenho que uma vez eu falei a língua. Opa, se eu falei a língua, então estou usando aí, né, o que seria palavras, o que seria então, né, a linguagem, nesse caso, verbal. Por mais que, obviamente, né, seja metafórico. Letter B. Once I understood each word the caterpillar said. Eu tenho aqui novamente uma questão que envolve verbal, né? Porque tem, ó, each word. O que eu tenho aqui? Word enquanto palavra, certo? Tá, só terminar aqui, a gente volta lá na 3, tá bom? I understood each word the caterpillar said. Ou seja, se está falando em palavra, usa-se então linguagem verbal. Letter C. Once I smiled in secret at the gossip of the starlings, tá? Ou seja, então uma vez eu smiled. O que seria smile? De sorrir. Então eu sorri em segredo at the gossip, ou seja, ao barulho, né, dos pássaros. Então aqui a gente percebe que foi utilizado apenas smiled, ou seja, para que ao dar um sorriso, a sorrir, expressa um tipo de linguagem? Sim ou não? Então é o que a gente precisa pensar. Letter D. Ken shared a conversation with the housefly in my bed. Se é conversation, então usa words, usa palavras, então linguagem verbal. E letra E. Once I heard and answered all the questions of the crickets. E se não, também temos questions, então é porque é utilizado linguagem verbal. Galera, então obviamente, se for falado aqui, né, se foi colocado em relação a smiled, a gente sabe que smile, sorrir, é uma forma de linguagem, mas é uma linguagem não verbal, né? Ou seja, que não utiliza palavras, né? Então, enfim, uma linguagem não verbal. Então, letra C é a alternativa correta. Até porque a gente conseguiu perceber que todas as outras, elas trazem essa questão aí, né? Ou seja, de utilizar palavras, expressões, enfim, língua, né? Certo? Então há essa diferençazinha aí.
Muito bem. Ó, voltando lá na tela, só para tirar a dúvida ali de alguns colegas, né, que perguntaram. Então, nós temos o seguinte, ó, coloca que o narrador, ele costumava ter um relacionamento com a natureza que ele não tem mais. Até porque, galera, olha só, no texto fala o seguinte, né? Que ele fazia todos esses detalhes lá no passado, certo? Falava com a língua das flores, entendia cada palavra que a lagarta, né, falava, sorria em segredo para o gorjear, o barulho das aves, né, compartilhava uma conversa com o mosquito, com a mosca, né? Ouvia, respondia todas as perguntas dos grilos, né? Join the crying, né? Então se unia ao choro aí de cada snowflake, né? De floco de neve que caía, enfim. E aí ele coloca no final, how did it go? Como que isso se foi? Como que isso se perdeu? Porque mostra que ele não faz mais. Então tudo isso que foi colocado, né? Olha lá, forgot a language, esquecida, era o que ele fazia. E veja que foi utilizado aí o tempo todo tempos, né? Ou seja, o tempo verbal no passado, beleza? Para mostrar que algo acontecia que agora não acontece mais, tá bom? Então, por esse motivo que a gente vai marcar aqui, né, a letra E como sendo a alternativa correta. Ele tinha um relacionamento e agora não tem mais, certo? Beleza? Respondido? Vamos aí para a questão agora número 5, né? Então, número 5, a gente tem então aqui um outro texto, tá? Que a gente vai então também ler juntos agora. E é o seguinte, para a gente poder responder as questões 5 e 6. Temos uma outra historinha que seria The Frog Prince Continued, né? A versão continuada, né? Ou seja, então, quando eu tenho frog, tenho, né, o sapo, né? Então, o príncipe sapo, né, a versão continuada. Vamos lá. The princess kissed the frog. Então, a princesa fez o quê? Beijou o sapo. He turned into a prince. E ele virou, se tornou um príncipe. And they lived happily ever after. Né? E essa é a história que a gente conhece. E eles viveram felizes para sempre. Essa é a expressão, viver felizes para sempre, to live happily ever after. Tá? E eles viveram, aqui como é passado, viveram felizes para sempre. Well, let's just say they lived sort of happily for a long time. Aí o autor ele começa, né, a conversar, a dialogar, e obviamente, ao conversar aqui, ao, né, trazer essa outra parte continuada, né, a gente meio que já tem uma noção assim meio cômica, né? Ou seja, bem, let's just say, vamos apenas dizer que eles viveram sort of happily ever for a long time, que eles viveram, né, digamos que felizes por um longo tempo, né? Ok, so they weren't so happy. Ok, então eles não eram tão felizes. In fact, they were miserable, né? Na verdade, de fato, quando eu falo miserable, ou seja, é o feeling que eles, né, tinham, ou seja, miserable de unhappy. Então, na verdade, eles estavam infelizes, estavam tristes, né? Stop sticking your tongue out like that, nagged the princess. Olha lá. Pare de colocar sua língua para fora desse jeito, resmungou a princesa. How come you never want to go down to the pond anymore? Whined the prince. E aí o príncipe faz o quê? Resmunga. Lamenta. Por que você nunca mais quer descer ao lago, né? Então foi o que ele lamentou, que ele choramingou. The prince and princess were so unhappy. O príncipe e a princesa estavam muito, tão infelizes. They didn't know what to do. Eles não sabiam o que fazer. The prince kissed the princess. O príncipe beijou a princesa. They both turned into frogs. E os dois se tornaram sapos. And they hopped off happily ever after. E eles pularam felizes para sempre. E é fim da história, né? Ou seja, então é a versão continuada aí. E a gente percebeu que até o primeiro momento é aquela história que a gente já conhece. A princesa beijou o sapo, ele virou príncipe, né? Eles viveram felizes para sempre. E aí ele começa aqui, o autor aqui, né, nesse textinho, nesse poeminha, ele começa a conversar, né, a dialogar de uma forma, claro, né, como a gente percebeu, trazendo esse aspecto cômico, né? Well, let's just say they lived sort of happily for a long time. Okay, so they weren't so happy. In fact, they were miserable. Ou seja, então ele mostra aí, né, toda essa parte, trazendo direitinho, né, essa organização conforme foi colocado.
né? Então é bem legal esse texto aqui. E no final da história, eles viviam, né, não viveram felizes para sempre, os dois viraram sapos e aí eles pularam felizes, né? Enfim, é mais fácil ser sapo do que ser humano, né, digamos assim. Vamos lá. E veja bem, ó, vamos assim, as introduzidas pelos termos and, well, okay, in fact, linhas de 3 a 7, indicam o motivo resultante da sonoridade que aproxima o leitor. Será que mostra esse apelo emotivo devido à sonoridade? Será que tem alguma coisa a ver com a sonoridade? Né? Uma ação que estabelece uma interação bem humorada com o leitor, ou seja, foi mostrando, né, algo que foi crescendo aí, algo de forma gradativa, né, mostrando, queira ou não, uma proximidade aí, sim, com o leitor, mas para mostrar de uma forma humorada, bem humorada, né? C. Passagem temporal típica da linguagem dos contos de fadas, será? Né? Oralidade que caracteriza socialmente os personagens, até tem traços de oralidade, mas essa caracterização de socialmente os personagens assim, fica meio, né, vago, não faz muito sentido. E letra E, coloquialidade, tudo bem, tem até uma certa coloquialidade, que transporta o leitor para a ordem do maravilhoso, né? A ordem do maravilhoso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você pensar, né, conforme foi colocado ali, da forma que ele coloca lá no texto, né, olha só, and they lived happily ever after, well, okay, in fact. Ou seja, então, foi colocando aqui aspectos, né, que foram sendo acrescentados, meio que traz, né, para uma proximidade aí com o leitor, e isso mostra, veja, na verdade eles não eram felizes coisa nenhuma, na verdade eles eram muito infelizes, né? De fato estavam muito tristes. Então isso mostra aí uma interação com o leitor que acontece de forma bem humorada e o que foi utilizado com os termos and, well, okay, in fact, seria de fato uma gradação, né? Que foi colocado ali de forma realmente crescente, né, gradativa, e que vai ter essa interação meio, né, de fato, bem humorada com o leitor. Então, letra B é a que a gente vai marcar, até porque as outras não fazem também nenhum sentido, não dá para a gente marcar ali as demais, né? E de fato é uma gradação como foi colocado. Beleza. Mas não deixa de ser um aspecto de oralidade, né, um pouco de coloquialidade. A gente só não marca essas que dizem respeito à oralidade e coloquialidade, porque o que foi colocado depois não tem nada a ver, né, não faz nenhum sentido. Tá bom? Então, letra B é a que a gente vai marcar nesse caso. Questão número 6. Aí temos assim, ó, aspecto, né? Em que aspecto o texto The Frog Prince Continued assemelha-se ao texto anterior Forgotten Language? Então, qual que vai ser a semelhança que a gente tem para aquele primeiro texto que a gente viu lá, Forgotten Language? Letra A. Na utilização do tempo verbal no passado, será que é devido, né, os dois trazerem ações aí que estão com o verbo lá no passado, mostrando ações que aconteceram, né, que finalizaram, enfim, foram concluídas. B. No uso da repetição como recurso expressivo. Ficou repetindo lá, que mostra uma expressão. C. Na narração em terceira pessoa do singular, na sequência narrativa dos acontecimentos, será que é igual a sequência narrativa? E na presença dos discursos direto e indireto. E aí? O que a gente pode observar? Né? Já, resumindo a história para vocês, olhando lá, que a gente pode perceber nos dois textos, olha só, eu tenho aqui, veja, tem The Princess kissed the frog, ó, kissed, turned, lived, não é? Lived, again, they weren't, they were, não é isso? Nagged, whined, didn't know, kissed, turned, hopped off, todos os verbos aí que são passado, né? Voltando ainda um pouquinho lá no outro texto, nós temos I understood, I smiled, I shared, I heard, I answered, I joined, né? Joined, spoke, go. O que seria tudo isso? Isso é o que a gente tem, de fato, como mesmo tempo verbal, que é o chamado simple past. Então, galera, os dois textos eles se assemelham
exatamente por utilizarem aí, tá, verbos que estão no passado, tá? Porque nada desses outros aspectos colocados aqui, repetição como recurso expressivo, nada a ver. Não foi narrado totalmente em terceira pessoa, né? Porque o primeiro lá, I spoke, né? Ou seja, isso não é terceira pessoa. Sequência narrativa dos acontecimentos, uma de um jeito, de outro, né? Discurso direto e indireto também não mostra, porque o outro lá não era, né? Essa diferença dos dois discursos. Enfim, então o que mostra como sendo algo comum é, de fato, os dois utilizarem o mesmo tempo verbal, que seria, então, o passado ali usado. Então, alternativa certa, letra A. Ok? Muito bem, galera. Então, é isso, né? A gente vai chegando aqui ao fim de mais uma aula, né? Como eu falei para vocês, a ideia, a lógica que a gente, né, pretendia para a nossa aula de hoje era praticar um pouquinho, fazer uma leitura com algumas questões de compreensão de texto. Vou enviar para vocês hoje ainda uma lista, tá? Uma nova lista aí, para a gente poder trabalhar na próxima aula, né? Com a ideia é que vocês façam essa lista aí durante a semana, para que a gente possa então corrigir, comentar, tirar as dúvidas, né, e aprender aí sobre expressões, palavras, né, parte também de grammar, na próxima aula, fazendo a correção desse material, dessa lista. Tudo bem? Então, grande abraço para todos, tenham uma ótima semana e a gente se encontra de novo na próxima aula. Bye bye for you.